Bom dia, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Que bom, mais uma vez, mais um domingo aqui estar trazendo um estudo num tema e num livro tão importante, né, que é o Apocalipse. Você que está nos assistindo também, seja muito bem-vindo. Te convido para que na nossa próxima aula, no nosso próximo culto, ou até mesmo hoje à noite, você esteja presente aqui com a gente, adorando o Senhor como essa unidade maravilhosa que é a igreja. Meus irmãos, hoje daremos sequência ao nosso estudo em Apocalipse. Essa é a aula de número 43, já temos um ano, né? Semana que vem vai dar um ano de que nós iniciamos o estudo em Apocalipse, e ainda a gente está no capítulo 18, e ainda tem muito pano para manga para a gente resolver aqui, e hoje não é diferente. Então eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus em Apocalipse 18, nós vamos ler o capítulo inteiro, o capítulo 18, porque eu vou recapitular coisas que foram faladas semana passada pelo pastor Patrick, e também no que diz respeito à aula de hoje e para a próxima aula. A gente não vai concluir esse capítulo ainda essa semana, né, nessa aula. Hoje eu quero me atentar mais nos versículos 9 até o versículo 20, e semana que vem, a partir do versículo 21, e se eu não estiver enganado, até o versículo 4 do capítulo 19, será o assunto da aula que vem. Então, hoje nós recapitularemos um pouco o que foi falado semana passada e falaremos os versículos 9 até o versículo de número 20 de Apocalipse 18. E diz assim a palavra de Deus: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Porque os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Retribuam-lhe como também ela retribuiu, paguem-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturem dobrado para ela. O quanto a si mesma glorificou e viveu em luxúria, deem a ela em igual medida tormento e pranto, porque ela pensa assim: estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é pranto. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será queimada no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. Os reis da terra, com que elas se prostituíram e viveram em luxúria, vão chorar e se lamentar por causa dela, quando virem a fumaça do seu incêndio. E, conservando-se de longe, com medo do seu tormento, dizem: ai de você, grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. E por causa dela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlate, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda a qualidade de móvel, de madeira cara, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, perfume, mirra, vinho, azeite, boa farinha, trigo, gado de ovelhas e de cavalos, de carruagens, de escravos e até almas humanas. Eles dizem: o fruto que tanto lhe apeteceu se afastou de você, e para você se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca mais serão achados. Os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, ficarão de longe com medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todos os pilotos e todos aqueles que viajam pelo mar, e marinheiros e os que ganham a vida no mar, ficaram de longe.
Então, vendo a fumaça do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua riqueza, porque em uma só hora foi devastada. Alegrem-se por causa dela, ó céus, e também vocês, santos apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra ela. Então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e a lançou no mar, dizendo: assim, com ímpeto, será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Em você nunca mais será ouvido o som de arpistas, de músicos, de tocadores de flauta e de trombeta. Em você nunca mais se achará artífice nenhum de qualquer arte que seja, e nunca mais se ouvirá em você o ruído de pedras de moinho. Também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva, pois os seus mercadores foram os grandes da terra, porque com a sua feitiçaria você seduziu todas as nações, e nela foi encontrado sangue de profetas, de santos e de todos que foram mortos sobre a terra. Vamos orar? Bondoso Deus, lemos a sua palavra inspirada e poderosa. Pedimos a sua misericórdia, a sua graça que nos inunde esta manhã, a fim de que sejamos, Pai, confrontados, a fim de que sejamos capacitados pelo teu Santo Espírito, a fim de que nós também, Pai, glorifiquemos o seu nome onde formos. Que nós, através desse texto, aprendamos, Pai, qual que é a nossa postura como santos do Senhor, como aqueles que proclamam o seu nome e o seu santo evangelho. Nos ajude, Pai, a compreender o texto desta manhã, que não seja um apanhado de informações, mas que seja, Pai, palavras de vida eterna que penetrem no nosso coração. Te louvamos em teu nome, Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos na metade da sexta sessão em Apocalipse. Eu gosto sempre de ressaltar que Apocalipse é contada, é uma história 7 vezes, e essa história contada 7 vezes vai desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Nós já vimos 5 sessões, obviamente, e aqui nós estamos na sexta sessão, que diz respeito à apresentação e a queda da grande Babilônia. Que, como nós já vimos, a grande Babilônia aqui, a mulher de púrpura escarlate, adornada de joias e pérolas e de tudo aquilo que é luxuoso, que está assentada também sobre a besta, a gente viu isso no capítulo 17, essa grande meretriz, essa mulher que está assentada sobre a besta, ela é um símbolo do sistema luxurioso que influencia o mundo e a busca pelo prazer e poder para manter os ímpios na incredulidade e desviar os crentes da santidade. Ela é uma desses 3 aliados de Satanás, né? Os aliados de Satanás são a besta que sai do mar, o anticristo, a besta que sai da terra, o falso profeta que atribui adoração à besta do mar, e o terceiro aliado de Satanás aqui é a grande Babilônia, né? Que ela já foi, a sua queda já foi prenunciada anteriormente no capítulo 14, versículo 8. A gente vê também que no capítulo 16, no capítulo 16 também é falado sobre a queda da grande Babilônia. Então nós vemos esse caráter literário de Apocalipse, de recapitular momentos e agora trazer esses momentos. É como se ele estivesse indo até o final, retornando, trazendo mais detalhes. Algo que já foi falado antes. Um exemplo disso é o capítulo 11, onde lá fala sobre as 2 testemunhas, e lá, quando as 2 testemunhas terminam seu ministério, a besta sai do abismo. Só que essa besta ainda não apareceu no capítulo 11. Ela já é pré-anunciada. Ela vai aparecer lá no capítulo 13, como aquela que perseguem os santos do Senhor, aqueles que têm um nome no livro da vida, né? E que não adoram a besta. E de uma forma muito semelhante, por causa desse estilo literário, a Babilônia já nos foi apresentado aqui 2 vezes, alguns vislumbres dela ao longo de todo o Apocalipse, né? No capítulo 14 e no capítulo 16, né? Ali no que diz respeito que Deus ele se lembra sobre a queda e o juízo da grande Babilônia, e agora nós estamos vendo nessa sexta sessão, que vai do capítulo 17 até o capítulo 19, a sua apresentação definitiva aqui, para falar para os ouvintes originais e para nós, quem é essa grande meretriz, quem é a grande Babilônia, e também trazer aqui a sua condenação, junto nessa expressão, caiu a grande
Babilônia, né? O anticristo representando então o poder militar, o poder econômico, o poder ali político, o falso profeta ali, a besta que sai da terra, representando a falsa religião, e a grande Babilônia, o que conduz tudo isso, né? Aquela que é o sistema luxurioso que impregna tudo isso, né? Ou seja, Satanás ele está agindo desde sempre na política, na religião e no entretenimento, na busca pelo prazer, né? Que a gente tem sempre ressaltado isso. O livro de Apocalipse ele não pode ser interpretado exclusivamente de forma futurista, ou seja, quando os ouvintes originais, as 7 igrejas da Ásia, ouviram Apocalipse, aquilo precisaria fazer sentido e trazer consolo para eles também. De forma que a interpretação preterista, ou seja, aquilo que falar que o Apocalipse serviu só para aquelas 7 igrejas naquele contexto, também é um outro extremo que conduz ao erro. Não é isso que nós acreditamos. Nós acreditamos que a palavra de Deus, Apocalipse também sendo parte da palavra de Deus, ela é útil para a igreja de todos os tempos. Ou seja, os avisos e advertências, cuidados que nós encontramos em Apocalipse, nós também precisamos aplicar na nossa vida, e os crentes de toda a história precisavam também se preocupar com isso. E os próximos crentes também vão, se a gente, né, se Jesus não voltar antes. Esperamos que Jesus volte, né? Eu estava pensando isso tanto essa semana, que privilégio que vai ser presenciar a volta gloriosa de Jesus. E é uma esperança, uma alegria que nós devemos ter. E esse vai ser o desafio no final dessa aula, justamente no texto que nós vamos estudar essa manhã. E olha só que interessante, meus irmãos. Aqui a gente vai ver, a partir do capítulo 18, com a queda da grande Babilônia, vai se dar início também a um ciclo dos inimigos de Jesus sendo derrotados. É importante a gente frisar isso, porque isso também faz parte do estilo literário de Apocalipse. Olha só que interessante. O primeiro inimigo que aparece em Apocalipse é a morte e o inferno. São os 2 primeiros inimigos que aparecem juntos. Aparece lá na abertura do 4º selo, lá em Apocalipse 6, versículo 8, onde eles aparecem ali, né? Depois, o próximo inimigo que surge aqui de uma forma muito clara e visível é o dragão, né? Que é um símbolo para Satanás. Ele aparece lá no capítulo 12, logo depois da visão que João tem sobre uma grande visão de uma mulher adornada com sol e coroada com as estrelas, né? A gente vê no capítulo 12, versículo 3 de Apocalipse, a aparição de Satanás. Depois, no capítulo 13, versículo 1, a gente vê a aparição da besta que sai do mar, o anticristo ali, né? Depois, logo no mesmo texto de Apocalipse 13, no versículo 11, nós encontramos ali a besta da terra, que é o falso profeta, vindo e aparecendo e trazendo ali adoração ao anticristo. E depois, no capítulo 17, de uma forma muito clara, a gente vê a aparição da grande Babilônia, né? No capítulo 17, versículo 3, a gente encontra ali a grande Babilônia aparecendo. São 6 inimigos de Jesus, e essa é a ordem: a morte, o inferno, o dragão, a besta do mar, a besta da terra e a grande Babilônia. A partir do capítulo 18, a gente vai ver esses inimigos eles sendo destruídos, sendo condenados, julgados, de uma forma decrescente. A gente vai ver, está vendo no capítulo 18, essa condenação, esse juízo da grande Babilônia. É o primeiro inimigo de Cristo a ser julgado, né? No capítulo 18, versículo 2, a gente vê ali a queda da grande Babilônia. No capítulo 19, versículo 20, que está ainda dentro dessa mesma sessão, que a gente vê também a derrota dos aliados de Satanás, aqui na 6ª sessão. Vamos ver lá no capítulo 19, versículo 20, a condenação da besta do mar e do falso profeta, sendo eles inaugurando então um lago de fogo, né? Eles estão então ali derrotados, né? A gente consegue ver esses 2 ali no texto sendo derrotados nessa ordem: a besta do mar e depois a besta da terra. E depois, lá no capítulo 20, depois do milênio, a gente vai estudar isso, logo depois que existe uma grande rebelião após o milênio, a gente vê Satanás também sendo destruído, sendo também condenado ao mesmo lago de fogo. E por último, lá no capítulo 20, antecedendo o evento do novo céu e da nova terra, a gente vê a morte, o inferno também sendo
destruídos definitivamente, né? Fazendo coro com aquilo que a gente vê em 1 Coríntios 15, que a morte é o último inimigo. Depois disso, Jesus ele devolve o reino ao Pai, né? Então é importante a gente ter essa mentalidade e ver esse caráter cíclico em Apocalipse, de nos ensinar várias coisas, várias verdades. O número 6, a gente já sabe, é muito importante, né? O número 6 em Apocalipse fala sobre essa imperfeição. Ele não é o número 7, ele é o número 6, porque ele não consegue chegar na perfeição, não consegue chegar nisso. É por isso que o 6 aqui é o número do mal em Apocalipse, né? Que vai falar muito sobre as ações do diabo, as ações do anticristo, as ações do falso profeta, o poder de Satanás de uma forma geral. Aqueles que adoram a besta também são representados em Apocalipse, algumas vezes como 6 classes de homens, né? A gente vê isso lá no Apocalipse 6 também, quando os homens da terra, todos os tipos de homens, eles veem a ira do cordeiro acontecendo. Então o número 6 ele é muito emblemático aqui para falar sobre as ações malignas de Satanás, né? O número, claro, o 666, né? A gente já estudou aqui, já explicou, também é um símbolo. E por que esses inimigos caem? Porque Jesus, ele ascendeu aos céus e está entronizado. A derrota de Satanás, a expulsão de Satanás lá no capítulo 12, já deixa bem marcada essa derrota, porque isso se dá não apenas no nascimento, no ministério, na morte de Cristo, na sua ressurreição, mas também na sua ascensão. A gente vê lá no Apocalipse 12 que Jesus ali, ele ascende aos céus, e por causa dessa sua ascensão, Satanás é expulso dos céus definitivamente. E por isso ele persegue a igreja com tanta ira, né? Então percebam aqui comigo, meus irmãos, no capítulo 18, a gente viu que outro anjo aparece para narrar a queda da grande Babilônia. E aqui a queda da grande Babilônia, ela é narrada em 7 atos. Os irmãos podem perceber isso comigo. Primeiro existe o decreto da queda, que é o do capítulo 18, versículos de 1 a 3. Depois vai vir uma convocação ao povo de Deus. Saiam dela, povo meu, né? A gente viu isso até a semana passada, essas 2 partes. E daí, na sequência, a gente vai ver 3 lamentos. Lamentos dos reis da terra, um lamento dos mercadores da terra e um lamento dos marinheiros aqui, né? Daqueles que vivem no mar, como o texto mesmo diz. E depois, por último, a gente vai ver que essa queda ela resulta em um contraste. Ao mesmo tempo que os ímpios estão lamentando, a igreja está exultando. A gente vai ver isso na próxima aula, os versículos 21 até o capítulo 19, versículo 4. A gente vê 2 exultações da igreja aqui. E é claro, logo na sequência, as bodas do Cordeiro, né? O retorno glorioso de Jesus, de uma forma muito clara e emblemática aqui, que é da forma como nós aprendemos, da forma como nós imaginamos também a sua volta gloriosa. Então, 7 sessões: decreto da queda de Babilônia, convocação ao povo de Deus a sair da Babilônia, 3 lamentos dos ímpios e 2 exultações da igreja. Dessa forma, a gente vê em 7 atos a queda da grande Babilônia. Semana passada a gente já viu, né, sobre o primeiro ato, né, o decreto de sua queda, né, o caiu ali, ela é uma linguagem profética onde traz a garantia de que já está condenada e sofrerá o juízo, por mais que isso seja no presente momento, ainda não se consumou essa condenação. No tempo de Deus, isso já está decretado, né, isso já está consumado, de que a Babilônia ela já caiu. E quando ela cair, então ela vai revelar não apenas a sua desolação, mas vai revelar mas também a sua face, né? Onde a Babilônia, ali dentro do pensamento cultural judaico, se trazia a ideia de moradas de demônios como uma expressão para se referir às ruínas, porque se compreendia que as ruínas de uma grande cidade, no contexto judaico, era morada de demônios, né? Outro aspecto, né? As aves imundas, que é um símbolo ali que o apóstolo João está trazendo sobre a impureza de tudo que é imundo e abominável diante de Deus, representado aqui nas aves, nesses animais que dentro da dieta judaica não poderiam ser consumidos, não poderiam ser comidos ali, né? E
E tudo isso, os aspectos culturais, na verdade, a gente entende que eles são fachada de covil de demônios. Basicamente é isso. É claro, a gente não está falando que a cultura ela é algo ruim necessariamente, mas que aquilo que não glorifica a Deus, aquilo que realmente a gente olha para a cultura e que a gente está normalizando, e essa é que é a verdade, a gente normaliza a partir do momento que a gente vê pornografia na televisão em canal aberto e fala, isso aqui é parte da cultura. A gente vai ver na segunda sessão aqui que existe uma convocação. Saiam dela, povo meu. Às vezes o nosso trabalho pode não glorificar a Deus. Isso faz parte da cultura. Às vezes a nossa vida, diante da cultura, do entretenimento, relativizamos muitas coisas. Preferimos poluir a nossa vista, poluir a nossa mente, vendo coisas imorais, coisas erradas, coisas que a cultura nos ensina. Como, por exemplo, a ambição. Já falei em algumas devocionais aqui. A ambição nada mais é do que um nome polido para falar sobre ganância, para falar sobre soberba, que são pecados que Deus abomina. Orgulho é outra coisa, né? Então, mas hoje é trazido como algo virtuoso, né? Amor próprio é um nome bonitinho para dizer, para que eu não fale que eu sou egoísta ou para que eu não fale que eu sou narcisista, né? Não dá, né? Não posso assim, né? Então, a gente se acostuma com essas coisas. É por isso que a grande Babilônia, a gente vê ali no versículo 3, fala que os reis da terra se embebedaram com o cálice do furor da sua prostituição, que é a luxúria furiosa, demonstrando uma ira humana contra Deus, um desejo assim do próprio ser humano de tirar qualquer aspecto da imagem de Deus de si mesmo. Então, na verdade, esses atos de abominação, esses atos de arrogância do ser humano, em última instância, são atos que atentam contra a santidade de Deus, de não querer viver em nenhum aspecto a imagem e a vontade de Deus em suas vidas. O segundo ato é essa convocação ao povo de Deus, de se retirar dela, que é um sinônimo de santidade. Saiam dela, povo meu. É interessante, algumas seitas elas vão dizer que a igreja, ela, até o final do primeiro século, com a morte do último apóstolo, que foi o apóstolo João, depois disso a igreja faliu. E que depois disso, passaram-se mil e poucos anos, no século XIX, então, através dos movimentos restauracionistas, muitas seitas surgiram nisso, dizendo que agora estamos restaurando o cristianismo verdadeiro. E que a igreja, ao longo de tudo isso, principalmente representada na igreja católica, elas são a Babilônia, que é a igreja, a mulher prostituída, né? Muitos interpretam isso, que a Babilônia é a igreja corrompida, né? Não, a gente vê que diz respeito a muitas outras coisas que também afetam a igreja. Diz respeito a algo muito mais cultural. Mas essas seitas vão falar, por exemplo, usar alguns sinais, como dizer que a imortalidade da alma é um dos sinais da Babilônia. Vão dizer que a igreja que caminhou ao longo de todos esses séculos, negando aquilo que Jesus falou, e eis que estarei convosco todos os dias, ignoram essa parte. Mas vão dizer que a igreja, existem alguns sinais que, se não estiverem preparados para o final dos tempos, vão receber a marca da besta, junto com os demais ímpios. Isso é uma besteira. Isso é uma besteira. Existem outros sinais, eu não quero caracterizar aqui para não denunciar quais são essas seitas, né, porque a gente não quer ser derrubado ou causar alguma polêmica na transmissão. Mas os irmãos podem depois pesquisar sobre isso, como que algumas igrejas, algumas seitas, alguns movimentos sectários, melhor dizendo, tratam a igreja convencional, a igreja conservadora, por assim dizer, a igreja do protestantismo, ou até mesmo a igreja católica, como elas são tratadas com a grande Babilônia aqui. E por isso que elas têm que deixar a igreja convencional, saiam dela, povo meu, para se tornar parte das suas seitas, porque só as suas seitas são 144 mil, por exemplo, e que vão herdar os céus. Isso é balela, tá? Isso é besteira, isso não se encaixa com a realidade, porque isso não se diz respeito a um chamado à igreja somente no tempo presente. É um chamado à igreja a sair da Babilônia, sair dessa grande cidade ao longo de todos os tempos, ao longo de todos os séculos, né?
E essa referência, ela é uma referência àquilo que a gente encontra no Antigo Testamento. Quando se acabaram os 70 anos de cativeiro em Babilônia, né, o povo de Deus ali, muitos dos judeus eles preferiram permanecer, porque fizeram dali a sua morada, a sua segurança. A Babilônia ali, diante da sua cultura, diante do seu comércio, fizeram da sua segurança e se amoldaram a uma cultura que profanava o nome de Deus. Não quiseram voltar para Jerusalém, não quiseram ir reedificar a cidade santa. E é claro, esse momento histórico é um tipo de como o povo de Deus caminha. É da forma como nós, nessa cultura onde nós estamos, é Babilônia, nós temos uma pátria celestial. Nós precisamos ser luz e sal dessa terra, ao mesmo tempo entendendo que a nossa pátria não é essa. E é por isso que nós não podemos nos amoldar à cultura que nós estamos. Se a cultura ela vai falar para nós fazermos algo que não agrada o coração de Deus, nós não fazemos. E essa é a marca da nossa santidade. De uma forma muito semelhante com outro aliado da besta aqui, do dragão, a besta, né, que sai do mar, e a besta que sai da terra, dão uma marca em oposição aos selos que os 144 mil receberam. Né, os 144 mil são selados, ao mesmo tempo, em oposição a esse selo, os ímpios recebem uma marca, que é a marca da besta, e aqui nós vemos de uma forma mais clara o que significa isso, né? Não se amoldar à cultura, saia dela, povo meu. Não é isso, não podemos compactuar com isso. É interessante que existe aqui uma palavra que foi usada para que saiamos dela e não sejam cúmplices dos seus pecados. O termo grego aqui é koinonia, que diz respeito à comunhão. Ou seja, não é apenas ser cúmplice, ajudar, é ter parte, é estar praticando de uma forma ativa, de uma forma de uma forma igual aos ímpios. E nós, Igreja de Deus, não podemos ter isso. Quando nós falamos sobre selo, sobre marca, é algo que é distintiva. É algo que é distintivo em nós. É uma marca distintiva que vai nos mostrar, é um símbolo ali, obviamente, mas que as nossas ações demonstram a que povo nós pertencemos, né? Então, vimos tudo isso ao longo da última aula. E o terceiro ato aqui é o grande primeiro lamento que nós encontramos dos ímpios, né? João ele faz menção a todos os reis da terra aqui, né? Os lamentos nos dizem como é a conduta e de quem é cúmplice da grande Babilônia e que tem comunhão com a Babilônia. Em outras palavras, aqueles que estão buscando os prazeres desenfreados e também a sua felicidade sem Deus, estão fazendo de Babilônia a sua segurança, estão fazendo da cultura o seu porto seguro, não estão levando em consideração ao que Deus ensina. Essas mesmas pessoas são aqueles que sofrem com as taças, são aqueles mesmos que sofrem com as trombetas e que depois disso tudo, depois dos flagelos de Deus sobre eles não se arrependeram, blasfemavam, não deixaram sua idolatria, seus assassinos, seus crimes, seus roubos. Nós encontramos isso no finalzinho da sessão das trombetas, né? Quando a gente está vendo a sexta e a sétima trombeta, encontramos qual que é a postura dos habitantes da terra. E aqui nós, através dessa leitura dinâmica que nós estamos indo e voltando, nós vamos ver o outro aspecto desse lamento, dessa blasfêmia, que é demonstrar agora então a tristeza que esses habitantes têm. Os habitantes da terra têm, em fazer de Babilônia, da cultura, a sua segurança. E de que isso, na verdade, essa rebelião, na verdade, ela resulta em tristeza. Apenas isso, né? Então João ele faz menção aos reis da terra, a todos os reis da terra, de todos os tempos, de todos os lugares, né? O versículo 9, encontramos que esses reis da terra, eles choram e lamentam, porque eles também têm a consciência da tremenda perda financeira que enfim sofreram. Não era porque eles viram essa condenação e se olharam para eles mesmos e perceberam quão carentes eles estavam de Deus e de quão desesperados eles estão de Deus, mas porque eles perderam suas coisas. Eles viram o juízo de Deus, a condenação sobre a grande cidade, que é a Babilônia aqui, e que
perderam tudo e ficaram tristes por causa disso. E essas 3 categorias de homens que nós vamos ver, juntamente com esses reis, eles representam todos aqueles que fazem da Babilônia a sua morada, a sua segurança. E o versículo 10 aqui nos mostra que os reis da terra estão de longe. Olha só que interessante, não apenas os reis da terra, mas os mercadores da terra e os marinheiros, eles também lamentam de longe. É aquilo que nós encontramos lá em Apocalipse 17, quando vimos os reis da terra ali, 10 reis, né, ali representados, que vão, e juntamente com a besta, no versículo 16, vão falar que odiarão a prostituta, elas deixarão devastada e nua, comerão da sua carne, e as carnes dela a queimarão no fogo, porque incutiu no coração deles que realizem o seu propósito, executem no comum acordo e deem à besta o reino que possuem até se cumpram as palavras de Deus. Né? Encontramos isso, esse lamento, essa raiva, essa ira, não por causa das suas, simplesmente por causa da sua segurança também, mas porque eles viram que onde eles fizeram morada não valeu de nada. Onde eles fizeram a sua segurança não valeu de nada. Ao mesmo tempo que eles lamentam, eles escarnecem, eles odeiam a grande meretriz, eles odeiam esse sistema luxurioso porque fizeram deles escravos do pecado. Os impediram de buscarem também o caráter, a justiça, o arrependimento no Senhor. Né? Então a repetição disso aqui, os irmãos vão perceber que eles estão de longe lamentando. É uma expressão simbólica para nos dizer que eu lamento, mas não estou contigo. Está acontecendo contigo, não vai acontecer comigo. Eu estou lamentando porque perdi minhas coisas, mas vida que segue. São expressões simbólicas para falar dessa falsa relação, dessa relação que não tem fundamento, que não tem sustentamento. Porque a gente viu nas últimas aulas que entre ímpios, na verdade, entre maus, não existe verdadeira fraternidade. Nós encontramos isso no versículo 16 e 17 do Apocalipse 17, essa mesma vertente, essa mesma expressão de rebelião contra e abandono a grande Babilônia. E perceba que aqui nós vemos o primeiro ai. Pode ser que esses 3 ais que nós encontramos aqui estejam relacionados aos 3 ais que nós encontramos nas taças. Pode ser, existem interpretações que vão dizer isso, né? São os ais ali da vista de quem está narrando, do anjo que está narrando os eventos. Aqui agora nós encontramos 3 ais do ponto de vista de quem está sofrendo as últimas 3 taças da ira de Deus aqui. Né? Então nós vemos, através dessas 3 classes de pessoas, esses ais também sendo repetidos aqui. E a repetição, eles falam 2 vezes, ai, ai. Né? Ela representa uma ênfase, denotando uma grande tristeza sobre o que eles estão vendo. E é interessante que também nesses 3 ais nós vamos ver que algo que é notado por esses três tipos de gente, que é a destruição e o juízo sobre Babilônia, ela tem um período de 1 hora. Já falamos aqui sobre o que significa essa 1 hora. Essa 1 hora, ela não diz respeito a 60 minutos literais, mas diz respeito a um momento brevíssimo e rápido. Então, engana-se quem pensa que na volta de Jesus vai ter uma grande batalha, vai ter uma grande luta, vai ter uma grande revolta, vai ter campanhas e tudo mais. Nossos irmãos dispensacionalistas vão falar que isso vai acontecer 2 vezes, na batalha do Armagedon e depois numa outra batalha no final do milênio. Mas quando nós vemos a aparição do Senhor, quando nós vemos, por exemplo, os ímpios sofrendo a condenação do 6º selo em Apocalipse 6, nós encontramos ali que só existe momento para lamento. Porque é algo que acontece. Quando nós vamos ver em Apocalipse 19 a vinda do Senhor, todo mundo é consumido na hora. Quando a gente vai ver o mesmo evento narrado mais uma vez no final do milênio, Apocalipse 20, não existe batalha, só existe massacre, só existe a vinda do Senhor e trazendo ali então o juízo sobre os ímpios. Simples. É importante a gente falar sobre isso porque se criou na nossa mente, por causa
da compreensão cultural de que Deus e o diabo são duas forças iguais e que estão batalhando. E não é isso. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando o diabo escolheu Jesus para ser seu inimigo, ele escolheu o inimigo errado. É simples assim. Quando nós vemos a apresentação de Jesus a João, onde ele fala que ele tem os pés de latão reluzente, polido, aquilo ali é um símbolo de juízo iminente e definitivo sobre os inimigos de Deus. E nós não podemos cair nessa compreensão de que vai haver uma grande batalha. Claro, nós seremos povo de Deus, nós seremos, pela permissão de Deus, seremos hostilizados, seremos mortos, ainda mais no ápice do governo do anticristo. Claro, nós cremos nisso. No abominável da desolação, no iníquo, como encontramos em segunda carta aos Tessalonicenses. Nós vemos tudo isso. Mas quando Jesus voltar, em 2 Tessalonicenses, nós encontramos que na mesma volta de Cristo, nós seremos glorificados com Ele, Jesus a ser glorificado nos seus santos, e nesse mesmo evento, Jesus, Ele traz tribulação para aqueles que nos atribulam. Nesse mesmo evento, nessa mesma volta, então não existe batalha tete a tete, não existe dois iguais lutando, existe a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo, definitiva, que traz massacre, que traz juízo sobre Satanás, sobre seus aliados e sobre os moradores da terra, os ímpios, aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Vai ser choro, vai ser lamento, vai ser tristeza, vai ser remorso, vai ser só isso. Menos arrependimento. Menos arrependimento. Vai ser tudo que é ruim por causa das consequências de seguir Satanás. E nós encontramos então no segundo ato, os mercadores da terra lamentando, né? O quarto ato, melhor dizendo, o segundo lamento dos moradores da terra. E João ele está aqui descrevendo uma passagem que ele encontra lá em Ezequiel, que vai do capítulo 27, que vai do versículo 1 ao versículo de número 36, que é um juízo sobre Tiro, que é uma cidade que existia perto, aos redores, ao norte de Israel. Então nós vemos ali que existe uma profecia contra Tiro, e o apóstolo João aqui está pegando emprestado alguns textos desse texto de Ezequiel 27, de 1 a 36. Então esses servindo a besta, então os mercadores da terra, esses são os mesmos que servindo a besta são instrumentos que impedem o povo de Deus de comprar e de vender. Lembram da marca da besta? Por que ela era necessária, lá, a marca da besta? Lá no capítulo 13, versículo 17, diz assim, versículo 16, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, 6 tipos de pessoas, né? Lembram do número 6? Fez com que lhes seja dada certa marca na mão direita e na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome, né? A gente vai ver ali que o versículo 18 falando sobre esse número, né? O 666. Então, esses mesmos mercadores que servindo a besta, no governo da besta, juntamente ali, sendo instrumentos no que diz respeito à economia, deixando crentes passarem fome, fazendo de crentes escravos, né? Essa era uma realidade, por exemplo, da igreja de Esmirna, que era uma igreja onde era muito pobre e que muito provavelmente muitos dos seus membros ali eram escravos ou eram fugitivos, eram pessoas desapropriadas por causa do evangelho, e é uma das igrejas que recebe elogio, mas que recebe também uma promessa de que, que o diabo ia mandar gente para a cadeia, ia mandar a gente ser preso, e que existiria uma tribulação de 10 dias sobre aquela igreja, mas que Jesus ele fala, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Né? Então, essa igreja ela é um exemplo desse povo que estavam sofrendo economicamente por causa da hostilidade do anticristo da época, o anticristo com A minúsculo, que era um imperador romano, né, que era ali um tipo, e o Império Romano estava exercendo uma espécie de Babilônia, naquele contexto em que João estava vivendo, esse mesmo Império Romano, onde a besta era adorada, o imperador era adorado, ali, ela também, a igreja estava sofrendo por causa dessas questões mercantis, dessas questões financeiras. Agora,
a gente vê aqui nesse quarto ato, no segundo lamento, que estes que são os mercadores da terra, que impediam os crentes de comprar e de vender, porque estavam sendo instrumentos na mão da besta também, eles agora estão lamentando a queda da grande Babilônia. E ninguém compra a sua mercadoria. Ali existe essa expressão ali, né? Ninguém compra, no versículo 11, se eu não me engano, é esse mesmo. Por causa dela choram e planteiam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. E nos versículos 12 a 14, vamos ver o que são essas mercadorias. E são mercadorias caríssimas e luxuosas do Império Romano. E ali é discriminado tudo ali, né? Então existia a questão da púrpura e do escarlate, por exemplo, que são mercadorias que no simbolismo da grande Babilônia, ela também está vestida de pérolas, de joias, um cálice de ouro. Então, encontramos aqui vários tipos de mercadorias, inclusive escravos e almas humanas, e até almas humanas, né? É um hebraísmo aqui, né? Está falando de corpos, de escravos e até almas humanas. É a mesma coisa, só para trazer mais ênfase ali, né? E vocês que neles habitam, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. E aqui nós encontramos uma expressão muito parecida no versículo 20. Alegrem-se por causa dela, ó céus, e também vocês, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra elas. Então é uma convocação à alegria, à igreja que está no céu, porque essa mesma igreja, ela, no capítulo 19, essa mesma igreja que triunfante vai retornar com Jesus para estabelecer então o novo céu e a nova terra. Claro, a gente encontra o arrebatamento antes, né? E vai ver aqui no capítulo 19, bem-aventurados aqueles que são chamados as bodas do Cordeiro, né? A gente vai ver mais uma bem-aventurança no capítulo 19, e com isso nós podemos nos alegrar, porque a nossa causa foi julgada. E é interessante aqui, que esses santos apóstolos e profetas, olha só que interessante, santos era a forma como Israel era chamado e como a igreja é chamada, apóstolos se referindo ao Novo Testamento e aos profetas, ao Antigo Testamento, esses mesmos que instituíram toda a Bíblia, toda a escritura sagrada, os apóstolos e os profetas e os santos junto com eles, né? Então está falando aqui da igreja de todos os tempos. Eu acho muito difícil ter uma outra interpretação, porque os nossos irmãos dispensacionalistas vão falar que nesse momento somente os judeus estão presentes, porque a igreja está no céu e vai voltar. Parece que eu já tentei ouvir, entender, compreender, mas parece que sempre na contra-argumentação dos dispensacionalistas, eles sempre perguntam onde que a igreja está em Apocalipse. A igreja está no céu. Você morre e vai para onde? Vai para o céu. A igreja triunfante, enquanto existe a igreja aqui proclamando o evangelho. Existe uma igreja gloriosa no céu, uma igreja gloriosa militante propagando o evangelho. E porque dentro dessa interpretação vai dizer que não, a igreja toda ela tem que estar no céu. A igreja toda. Por isso que tem que ter o arrebatamento antes da grande tribulação. Para mim isso não faz sentido, porque o texto aqui está falando sobre uma alegria no final dos tempos de toda a igreja, seja lá no céu, seja lá na terra, de todo mundo. Esses mesmos santos, apóstolos e profetas que a gente vai ver no final do capítulo 18, que foi encontrada na grande cidade o seu sangue. E é interessante isso, que o texto aqui do versículo 20... vai falar que Deus julgou a causa de vocês contra ela. Ela tem um sentido muito parecido, porque ela tem um hebraísmo aqui, ela tem um sentido de que, porque Deus pronunciou sobre ela, sobre a grande Babilônia, o juízo que a grande Babilônia desejava impor a vocês. Ou seja, destruição, vergonha, morte, pranto, que a gente viu na aula passada, né? Os flagelos que virão sobre a grande Babilônia, morte, pranto e fome. É isso que a grande Babilônia queria trazer com a cultura, né, com a marca da besta, de não deixar ninguém comprar nada, fome, né, todos sinônimos aqui e coisas que são contrários ao que tem uma festa luxuriosa, por assim dizer, né? Então, e olha só que interessante, Deus julgou a causa de vocês contra elas. Abra a Bíblia lá comigo, lá no capítulo 6, versículos 9 e 10, com a abertura do 5º selo. Olha só que interessante. Quando o Cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus
e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Versículo 11. Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como eles tinham sido. E aqui no versículo 20 do capítulo 18, Deus ele ouviu esse clamor. Deus ouviu essa petição, porque Deus julgou a causa de vocês. Alegrem-se por causa dela, ó céus, e também vocês santos e apóstolos e profetas. E para encerrarmos, meus irmãos, existem duas coisas que nós aprendemos em Apocalipse 18. Duas coisas. A primeira são duas palavras no imperativo que nós somos desafiados a viver hoje. A primeira é: saiam. Saiam dela, povo meu, vivam em santidade, vivam de forma íntegra, de forma digna, de forma que diz respeito ao caráter e à glória de Deus na vida de vocês, e não vivam conforme a cultura. Se o seu trabalho te faz desobedecer à vontade de Deus, saia do seu trabalho. Se você gasta muito tempo com outras coisas e não gasta tempo com as coisas de Deus, por causa da cultura, do entretenimento, saia dela. Isso é algo que nós precisamos viver, e eu sei que por causa de como nós fomos educados, da forma como nós fomos ensinados, nós estamos extremamente dependentes de muitas coisas. Horas no celular, horas na televisão, horas vendo muitas séries e pouco tempo de leitura bíblica. Quem é que faz culto dentro das suas casas? Quem é que quem que prega para os seus filhos? E é por isso que nós precisamos a todo tempo ser desafiados com isso. Sair do sistema de Babilônia, sair do poderio de Babilônia. E a outra grande palavra que nós encontramos aqui, outra grande sentença no imperativo é: alegrem-se. Vivam hoje alegres, porque a causa de vocês está sendo julgada. Nós podemos nos alegrar, porque nós estamos vivendo com o Senhor Jesus. Quando nós encontramos aqui no capítulo 17, versículo 14, vão falar sobre a besta, sobre a Babilônia e tudo mais, os reis, né? Versículo 14, versículo 17, capítulo 17: lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados, eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro. Nós podemos nos alegrar hoje, nós podemos ter alegria hoje no Senhor. Nós podemos estar sabendo que, por mais que a Babilônia ainda não tenha sido destruída definitivamente, a sua sentença está firmada. Caiu a Babilônia. E por isso nós podemos nos alegrar com o Senhor. Nós temos isso, nós precisamos lembrar disso. Ao mesmo tempo que nós estamos nos despojando desse sistema profano e anticristão, que só profana o nome de Deus e só proclama a blasfêmias contra o Senhor, ao mesmo tempo que nós estamos nos afastando disso, mesmo que isso custe muito alto, custe a nossa vida, custe o nosso salário, custe o nosso dinheiro, custe a nossa estabilidade, custe a nossa segurança, nós podemos nos alegrar, porque a nossa casa, a nossa pátria não é Babilônia. A nossa pátria não é mais a Jerusalém reconstruída no Antigo Testamento. A nossa pátria é a Nova Jerusalém, que nós vamos ver na próxima sessão. Daqui a pouco a gente chega lá, e daqui a algumas semanas nós chegamos lá na Nova Jerusalém, que é de quem nós fazemos pátria, e cujo Senhor é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, se tiver alguma pergunta, algum comentário, temos alguma coisa no YouTube? Não? Algum comentário, alguma observação, alguma pergunta, alguma dúvida que os irmãos queiram esclarecer agora? Não? Quando é assim, meus irmãos, vocês já sabem. Espero que a aula tenha sido muito esclarecedora, né? Que Deus assim então continue nos abençoando. Vamos orar pedindo para que Deus continue nos abençoando e que possamos viver nessa santidade que nós tanto desejamos. Bondoso Deus, obrigado, Pai, porque nós sabemos que os seus inimigos, o sistema luxurioso, o sistema de Satanás contra os cristãos está condenado.
Satanás está furioso porque sabe que pouco tempo lhe resta. E nós, enquanto isso, Pai, estamos aqui firmes, Pai, no Senhor. Não permita, Deus, que nós sejamos seduzidos pelas artimanhas de Satanás. Não permita, Deus, que sejamos, que caiamos, Deus, da sua graça, da santidade, mas que vivamos, Pai, de uma forma íntegra, de forma que glorifique o Seu nome. Permita, Deus, que nós, em todo momento, nessa cultura que tanto Te odeia, nessa cultura que tanto, Pai, profana o Seu nome, Deus, e que diz blasfêmias ao Senhor, que nós possamos ser pessoas, Pai, que refletem o caráter de Cristo e que vivem em santidade, mesmo quando o mundo fala para vivermos em impiedade. Que vivamos, Pai, em integridade, quando o mundo fala para vivermos de uma forma que nós precisamos viver o hoje e o amanhã nós não devemos nos preocupar. Não permita, Deus, que a imoralidade sexual, Pai, que a nossa vida de preguiça muitas vezes, que a nossa vida, Pai, longe do Senhor, isso se torne uma realidade. Mas que sejamos, Pai, íntegros e busquemos o Senhor a todo momento, porque somos hostilizados a todo momento. Que nós percamos essa mentalidade de que a gente se acostumou em ver várias coisas e de consumir várias coisas dessa cultura que tanto Te odeia e que nos odeia. Pai, que nós não sejamos, Pai, também, que o nosso sangue não seja fonte da embriaguez dessa grande Babilônia, mas que permaneçamos firmes no Senhor, íntegros na Sua palavra, íntegros em santidade, porque sabemos que o Senhor é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Nós aguardamos a Sua volta gloriosa. Nos ensina, Pai, a viver alegres no Senhor também, porque temos a tendência de nos compararmos e de olharmos, Pai, muitas vezes as bênçãos que os ímpios recebem e de invejá-los. Mas que não sejamos assim. Mas que sejamos, Pai, íntegros no Senhor, preservados no Senhor. Nos ajude, Pai, a viver uma vida de contentamento, uma vida de alegria, de uma vida plena naquilo que o Senhor tem a nos dar a todo momento. Porque aquilo que o Senhor poderia nos dar, que já é suficiente, é o Senhor Jesus Cristo. E isso nós temos. Que saibamos, Pai, viver o caráter de Jesus em nossas vidas. Te louvamos em Teu nome, Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus assim nos abençoe. Tenham um ótimo retorno aos seus lares, aos seus compromissos. Lembrando que 6 horas temos nosso encontro de oração aqui na igreja e 7 horas o nosso culto vespertino. Que Deus assim nos abençoe e nos vemos mais tarde, se Deus assim o Senhor nos permitir.